Olê, 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 olê. São 10 estrelas a brilhar no céu do meu Mengão. 3 anos que eles se foram. 3 anos sem os garotos do Ninho. 10 estrelas que brilham e que a gente jamais vai esquecer. A gente ora, sente saudade, e é isso. A gente vai lembrar sempre. Todo ano a gente vai lembrar dessa data, essa tragédia que mexe ainda com o nosso coração. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar no Facebook, na sua página pessoal. Você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Vamos tentar animar, não adianta a gente... eles não gostariam de ver a gente tristes, né? Lembrar deles com felicidade. A gente vai estar trazendo para vocês aqui que aquele homem que apontou, que a gente falou ontem, que apontou a arma para torcedores no Nilton Santos, é policial civil, tá? Segundo aí o jornal Extra, ele apontou a arma inclusive para um setor que tinha torcedores do Fluminense. Na saída do setor norte do Nilton Santos, uma pessoa que estava fora do Engenhão discutiu com um torcedor que se dirigia para fora do estádio, pegou uma arma no carro e apontou para os torcedores que estavam ali ainda na parte interna, né? Falando sobre o ocorrido no estádio, a polícia militar informou que o homem filmado na ação é um policial civil. Assim que sacou a arma, o policial foi imobilizado por seguranças e levado para o juizado especial do torcedor, onde foi registrada a ocorrência. A informação aí trazida pelo jornal Extra. E aí a gente não tem mais espaço para isso, né, gente? Em jogo, né? A gente vai pro estádio com a família, para torcer, para ficar tranquilo, para passar o domingo. E isso não pode mais acontecer, o dia que for, né? Não pode mais acontecer. Não tem mais espaço. A família tem que... a prioridade é da família. O torcedor, ele vai para se divertir. Isso, cara, não pode mais acontecer. Também tivemos aí o pai do Gabigol falando sobre o ato de racismo contra o seu filho, né? Faço as palavras dele, do Luiz Roberto. Aqueles que insistem em virar as costas para coisas tão claras e nítidas ficarão para o segundo plano e sobre os olhares desconfiados dos seus próprios filhos. Parabéns para os grandes poderosos envolvidos que preferem se esconder ao invés de procurar uma solução para esses crimes. Orgulho de nossa raça sempre. Tem que mudar o teor desses casos. É crime. E para você que acha que é mimimi, Brasil foi um dos últimos a abolir a escravidão, e as pessoas falavam o mesmo. Daqui a um tempo, até seus filhos não vão te apoiar. Isso aí quem falou foi o Luiz Roberto. Gente, a gente fica impressionado. Cara, o que mais impressiona é a resposta do TJD, que não há prova suficiente, conclusiva, para abrir a denúncia. Isso chateia, deixa a gente aí realmente arrasado, né, cara? Como é que pode acontecer ainda nos tempos de hoje, você tendo uma prova como essa, dizer que não dá? É o quê? Tá achando que a jornalista editou aquilo ali? Foi postado na hora. Não existe. Vão procurar novos vídeos, vai achar. Bem, gente, Brasil, é isso que acontece aí em todos os níveis da justiça no Brasil. Bem, o Flamengo enviou uma carta à Ferge detonando a arbitragem do Clássico. Segundo o Globo Esporte, o Flamengo considerou a atuação do árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus catastrófica no aspecto disciplinar, afirmando que foi empurrado, pressionado e desmoralizado pela equipe do Fluminense. Na carta, o clube ainda argumenta que Vargas foi omisso ao não coibir a atitude de afrontamento e intimidação por parte de Felipe Melo e Fred, que empurraram e desrespeitaram o árbitro. Em contato com o Globo Esporte, o diretor da COAF, o Luiz Mairovich,
afirmou que receberá representantes do Flamengo ainda nesta semana para tratar das reclamações rubro-negras. Recebemos uma carta com algumas ponderações que têm a ver com a gente e outras que não têm, citando o caso do racismo, por exemplo, que não tem a ver conosco, e alguns lances da partida como interrogações de faltas não marcadas e sob cartões. A gente vai se explicar. Em relação à arbitragem, Mairovic admitiu que alguns pontos precisam ser debatidos, mas destacou que, ao seu ver, a atuação de Alexandre Vargas Tavares de Jesus não teve interferência no resultado. A comissão de arbitragem da Federação de Futebol do Rio está avaliando. O Vargas é um árbitro novo, um árbitro CBF e que foi muito bem, mas alguns lances temos que reavaliar. O Flamengo também falou do pênalti não marcado, mas ali realmente não bateu na mão. Revimos várias vezes, vamos explicar para os representantes do Flamengo. O Flamengo sabe que a arbitragem não interferiu em nada. Houve alguns pontos discutíveis, mas o árbitro não interferiu no resultado final. Tá? Então essa é a notícia com relação à reclamação do Flamengo com a arbitragem. Bem, a gente tem a notícia aí do Andreas Pereira para falar com vocês, porque ele foi muito elogiado no Charla Podcast ontem no Maracanã. Parabéns, muito legal lá no Maracanã, né? O Gerson Canhota, né? O grande Canhotinha, falou sobre o Andreas Pereira, ele que aceitou, né, reduzir o seu salário, né, uma redução do que em termos do que ele recebia e tal, e o valor aí total, segundo o jornal O Dia, de 520 mil libras por ano, 3,6 milhões de reais por ano, ou seja, cerca de 350 mil reais por mês. Ele aceitou abaixar dos seus vencimentos, tá? Então o Andreas abrindo mão aí para fechar com o Flamengo, e a gente sabe que com esse valor aí reduzido do Andreas, a folha também, né, do Flamengo mensal é muito importante, né? Muito importante. A gente já vai falar sobre a questão da Supercopa e também do zagueiro Fabrício Bruno, do Tuller. A gente tem aqui também sobre lateral direito, questão aí do Isla, questionado pela torcida do Flamengo. Mas então, na entrevista lá que eu convido vocês a assistirem no Charla Podcast, o Gerson Canhotinha de Ouro, Canhotinha 70, se inscrevam também no canal do Gerson, meu amigo, ele falou sobre o Andreas Pereira, ele defendeu o Andreas. Se ele continuar jogando dessa maneira, ele entra na seleção brasileira fácil, jogando como segundo homem de meio de campo. Ele entrou aqui no time do Flamengo e arrebentou o jogo. Ele joga muito, muito inteligente. E relembrando, né, um erro seu em jogo da seleção contra a União Soviética, o Canhotinha aproveitou para defender o camisa 18 do Flamengo. Eu tive uma falha aqui, diz apontando para o gramado do Maracanã, na seleção brasileira. Isso acontece. Não vai acontecer com você que está aqui fora. Comigo, que estou aqui fora, no campo, está sujeito a isso. Agora e às vezes que ele acertou não tem como lembrar, e aquele gol que ele fez de falta, então chuta para fora que é melhor, isso é besteira, né? Então o Gerson Canhotinha defendendo ele com relação ao erro que só acontece com quem, né, no caso tá dentro de campo. A gente tem aqui agora para falar com vocês sobre essa história do Rodrigo Caetano. Vocês acreditam que o Rodrigo Caetano, lá no canal do Jorge Nicola, ele veio falar sobre a questão da decisão da Supercopa e ele declarou que o desejo dele é que seja em Belo Horizonte? Olha o que o Rodrigo Caetano falou, ex-dirigente do Flamengo, que agora está no Galo. Eu queria que fosse em Belo Horizonte. Somos os vencedores da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O regulamento diz que o mando é da CBF, não fala de um campo neutro. O mando é da CBF, ela vai colocar num campo neutro, filho. Para de choro, ela vai colocar num campo neutro. Que chororô é esse? O Flamengo foi campeão contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras 2 anos seguidos. O Flamengo foi campeão jogando no local que a CBF mandou, em Brasília. Para de show, rapaz. O regulamento diz que o mando é da CBF, não fala de um campo neutro. Então acho que esse é o desejo justo, avaliando aí ele. A Supercopa diz que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, e em caso de ser o mesmo vencedor, é contra o vice do brasileiro. Mas se fala em mando da CBF, não campo neutro. Me parece que a CBF deve decidir isso nessa semana, até por logística.
né? Falou aí o Rodrigo Caetano no canal do Jorge Nicola, né? E vale a gente lembrar que é a CBF quem decide o local da partida e que nas duas últimas edições a decisão foi em campo neutro, não tem chororô, né? A gente... campo neutro, o Flamengo não tem campo neutro em lugar nenhum, é por isso que eles estão desesperados, né? Estão desesperados. Mas aí tem a resposta do dirigente do Flamengo, rebatendo aí o Rodrigo Caetano, em entrevista aí ao Coluna do Fla, o meu amigo, né, o Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo, inclusive ele está aqui nos comentários do Instagram, aqui tá comentando tudo aqui, porque eu postei a declaração dele. Ele falou o seguinte: por isonomia, não pode ser no Rio de Janeiro e nem em Minas. Então avisa a ele que quem tem desejo é grávida. Alô, Rodrigo Caetano, Cacau Cota mandou te avisar que quem tem desejo é grávida, meu amigo. É grávida. Que resposta, hein? Rapaz, vou falar uma coisa para vocês, né? E muito contestado pela torcida do Flamengo, principalmente após a falha, né, no gol, né, na jogada que origina a outra falha do Hugo Souza, e que o próprio Paulo Souza falou que a falha não foi total do Hugo, né? O Maurício Isla, apesar de se sair bem na seleção chilena, ele não consegue deslanchar no Flamengo. Já tem tempo que ele chegou e até hoje ele não conseguiu deslanchar no Flamengo, o Maurício Isla. E por isso a torcida insiste em pedir um outro lateral direito ali, como opção até para o Mateuzinho, que sempre que entra vai muito bem. O Mateuzinho, esse sim, sempre muito elogiado. E de acordo com a rádio Itatiaia, o Flamengo e o Atlético Mineiro estariam na briga pela contratação do lateral direito Vitinho, ex-Cruzeiro e atualmente no Bruges, da Bélgica. Jogador aí de 22 anos, tem contrato até 2023 na Bélgica e eles não têm intenção de ceder o jogador por empréstimo, teria que ser compra. Mas, entrando em contato com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, eles não confirmam o interesse no jogador, porque aí depois fala, o Flamengo tomou balão. Não, eles não confirmam. O Flamengo tem lá no SIM uma série de jogadores que estão monitorados, mas não quer dizer que o Flamengo vai fazer proposta por eles, tá? Então essa notícia com relação aí ao Vitinho, né, ex-Cruzeiro do Bruges, essa notícia, pelo menos por parte do Flamengo, não procede. O Flamengo não está tentando a contratação dele, segundo. Aí a gente também não pode falar, é certeza. Não, os caras já negaram o Bruno Henrique veio. Tudo bem, a gente entende isso, mas, segundo fontes ligadas à diretoria, para esse momento, tá? Eles não negam que está entre os jogadores monitorados do Flamengo, mas que o Flamengo não fez proposta, não está brigando, literalmente, pela contratação do jogador. Então, a gente mudando aqui de assunto, antes de avançar aí pelo Fabrício Bruno, segundo a Raíssa Simplício, o Flamengo tentou o retorno do Tuller, que está emprestado ao Montpellier da França, mas os franceses não quiseram devolver, sinal de que eles devem efetuar a opção de compra no meio do ano, e com isso o Flamengo vai ter aí cerca de 14 milhões de reais, praticamente 1 milhão a menos só do que o valor que o Flamengo tem que usar para comprar o Fabrício Bruno, zagueiro do Red Bull Bragantino. E aí a gente teve uma parada engraçada para passar para vocês, que o zagueiro que está chegando no Mengão, ele é rubro-negro, cara, e raiz, corneteiro, ele é corneteiro. Tem uma postagem dele de 22 de fevereiro de 2012, que o Flamengo naquela época ele tinha 15 anos, e o Flamengo tinha o David no ataque. Aí ele postou assim: Flamengo tá perdendo, mas quem tem David no ataque vai ganhar de quem? Revoltado. Ai, gente, eu vou falar para vocês, o nosso zagueiro de 25 anos aí, o Fabrício Bruno, que deve ser anunciado pelo Flamengo a qualquer momento, ele é rubro-negro e fanático, raiz, corneteiro. Esse aí já chegou com moral. Os torcedores, cara, os comentários dos torcedores foram muitos aqui no nosso Instagram. Errado não estava o Fabiano Soares. Carola Botelho, não mentiu. O Júnior Deflex, não mentiu hora nenhuma.
O Renato Júnior estava errado. O Luan Marcos, kkk, não julgo. O Jackson Chaoff estava errado. Késia Rafisa, rindo pra caramba. O Rodrigo Cedutra, já gostei dele. O Léo F. Rezende, meu amigo Léo Rezende, tirou do fundo do baú. O Papa não perdoa. Tamo junto, irmão. Mas é pra mostrar pra vocês que o cara tá chegando e ele é raiz, é torcedor do Mengão. Isso é importante demais pra gente estar trazendo pra vocês. A gente também tá trazendo aqui pra vocês que a Conmebol anunciou o aumento aí na premiação do campeão da Libertadores. A equipe que for campeã nesta temporada vai embolsar 16 milhões de dólares, né, 84 milhões de reais na cotação atual. E aí a Conmebol postou o seguinte: damos mais 1 milhão de motivos para conquistar a glória eterna. Com o aumento deste prêmio, queremos que os times persigam ainda mais o sonho de se tornarem campeões da prestigiosa Libertadores. E estaremos lá, se Deus quiser, e você pode garantir presença com a Outsider Tours. O comentário fixado aqui tem o link na descrição do Facebook também, né, para você garantir presença na final em Guayaquil, que já está definida, final em Guayaquil, né? Flamengo, se Deus quiser, estará lá. Você pode garantir daí, com desconto do Paparazzo Rubro-Negro, é só pedir o desconto do Paparazzo. Pode pedir o desconto também para a Copa do Mundo, né? Tem pacote para a Copa 2022 e também a decisão da Supercopa. Seja onde for, você vai estar com a Outsider Tours. Convido você também a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto para você somente com o cupom PAPA nas lojas online. A gente deixa você aqui agora com um minuto de silêncio pelos nossos garotos do Ninho.